Olá, pessoal! Olha quem tá de volta! Voltei! E agora eu vou dar um jeitadinho aqui no cabelo. E agora eu voltei disposta a ser mais presente aqui no canal. Tô disposta também a fazer algumas lives. Vou mudar aí, né? Destruir, descriar as nhacas que estão me impedindo aí de voltar pro canal firme e forte. Então, pra quem ainda não me conhece, aqui é a Karine, do Fluxo Bem Viver. E o assunto que eu quero trazer para vocês hoje é sobre as segundas-feiras. A minha vida inteira, eu sempre olhei a segunda-feira de um jeito muito negativo. Não importa se eu estivesse no corporativo, ou no meu negócio, de férias, o que fosse. Chegava segunda-feira, já a nhaca começava. Eu até costumava falar, quando eu tava viajando de férias, assim, falei assim, nossa, mas segunda-feira parece que o dia amanhece diferente. Porque eu tinha, assim, esse ponto de vista de que a segunda-feira era um dia ruim, era um dia chato, era um dia desgastante. Se o final de semana foi bom, mas segunda-feira, poxa, foi tão bom o final de semana. Se o final de semana foi ruim, mas foi. Então, assim, eu tinha todas as questões. E hoje eu acordei com aquela nhaca, assim, sabe? Acordei até empolgada, de repente, segunda-feira. Fui pegar minha planilha pra olhar as coisas, pra olhar a conta, pra olhar isso, pra olhar aquilo. E parece que, assim, toda segunda-feira eu quero fazer isso, né? Porque já que tinha um ponto de vista de que segunda-feira era um dia ruim, então vamos destruir esse dia mais ainda, né? Vamos colocar mais ainda esse dia chato, vamos transformar ele em mais chato ainda. E aí hoje eu percebi o quanto que a segunda-feira é uma porcaria. E aí agora eu vou começar a fazer no canal também alguns processos verbais. Eu trabalho com várias técnicas, mas o Axis Consciousness é a técnica que eu mais trabalho, que eu mais gosto. Então eu vou fazer alguns processos verbais de Axis para a gente destruir, descriar esse monte de limitação que a gente tem, para a gente trabalhar juntos essas limitações. Que eu vou trazer para vocês as coisas que acontecem no meu dia a dia, as minhas limitações, as minhas consciências, para a gente destruir, descriar toda essa porcaria toda. Então, de todos os lugares, vidas, tempo e espaço, em que você comprou o ponto de vista de que segunda-feira é um dia ruim, que você não gosta de segunda-feira, que segunda-feira é um dia chato, vamos agora destruir, descriar tudo isso, eliminar, cancelar de todo o nosso sistema por toda a eternidade? Está feito. Ah, e aí, eu fiz um exercício que foi muito legal para mim, que eu quero ensinar para vocês. Que assim, eu não falei ainda, acho que no canal, mas existe uma ferramenta de Axis que é o interessante ponto de vista. O que é o interessante ponto de vista? Quando a gente. Tudo é interessante ponto de vista, tudo depende do jeito com que você está olhando aquela situação especial. Então, assim, tem gente que acha que segunda-feira é legal, tem gente que acha que segunda-feira é chato. Então, tudo depende do ponto de vista que você está criando tudo aquilo. Então, é bem simples. É você olhar e toda vez que você perceber alguma limitação, você pegar e falar, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E aí eu passei, eu não sei quantos minutos, quanto tempo, mas eu passei assim, ó, fechei os olhos e comecei. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Então, assim, eu convido vocês agora a fazerem isso, pra gente abrir espaço para coisas novas na nossa vida. Para todo pensamento que vier, toda limitação, toda aquela nhaca que a gente pensar, interessante ponto de vista que eu tenho meu ponto de vista. E vocês passarem de manhã, logo que acordar, um período só assim, ó, fecha o olho. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Passar um período fazendo isso, sei lá, 2, 3, 4 minutos fazendo isso. Vocês podem falar, vocês podem simplesmente mentalizar e vocês começarem a abrir, porque isso abre espaço. Quando a gente fala um interessante ponto de vista, é como se fosse que a nossa mente é assim, no nosso subconsciente estão todas as nossas verdades. As verdades são nossas, né? Das coisas que a gente, das nossas crenças, das nossas limitações e todas as nhacas que a gente vai trazendo vida após vida, da infância, do trabalho, das pessoas com que a gente encontrou. Então, quando a gente fala interessante ponto de vista, é como se fosse que a gente dá uma volta na nossa mente para falar, opa, isso daí é só um interessante ponto de vista. Então, seu subconsciente entende que, se isso é interessante ponto de vista, eu posso mudar tudo isso. E é transformadora essa ferramenta. Eu já usava ela bastante dessa forma, toda vez que eu percebia uma limitação, eu entrava num interessante ponto de vista. Mas hoje eu comecei a fazer, né, assistir uma live da Thaís e eu comecei a fazer isso. Ficar no interessante ponto de vista. Passar uns minutos lá, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista.
o meu dia foi muito mais expansivo, foi muito mais bacana, sabe? Eu entrei em contato com uma amiga que para criar um negócio novo, que desde junho que eu tô para mandar mensagem para ela, não tinha mandado, procrastinando. Mandei mensagem para todas as pessoas que eu tava devendo coisas, ou então que eu tava com algum assunto pendente. Já comecei a criar as coisas, postei coisas, tô fazendo esse vídeo. Olha quanto tempo fazia que eu não fazia um vídeo. Então, quando a gente entra nessa linha de criar mais espaço com interessante ponto de vista, a gente começa a criar mais. Então, é isso que eu convido vocês. Então, para todo pensamento, limitação que você tiver, é interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E, de repente, de manhã, passar 1, 2 minutos. Quanto tempo você sentir, você perceber que seja interessante para você, ficar no interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, para mudar essa realidade. Falo para vocês porque tudo que eu passo para vocês são coisas que eu experimento. Foi incrível. Para mim foi muito incrível. Hoje eu tô fazendo vídeo, tô postando foto, fazendo 1000 coisas quando eu entrei no interessante ponto de vista. E é isso por hoje, tá? Vou mandar muitas ferramentas, estou num estudo muito profundo, então vai ter muitas ferramentas aí. Fica ligado no canal, dá um like, compartilha com quem vocês acham que é interessante. Coloca o sinalzinho para vocês receberem meus vídeos, porque vai ter muita coisa interessante, muito, muito, muito aprendizado, muitas ferramentas, muitas coisas para vocês, tá bom? Um beijo a todos e uma ótima segunda-feira, porque segunda-feira é o dia de expansão, dia de criação. Beijo!